Olá, bem-vindas e bem-vindos à jornada da Clínica Humanizada. Eu sou Cláudia Pontes e hoje o tema da nossa conversa é medir para melhorar. Quando a gente está falando de uma questão de empresas, né, quando uma organização, qualquer ela que seja, percebe e pretende e identifica que é possível e quer melhorar. Bem-vinda, querida. Bom dia, Mari. Quando uma empresa procura buscar seus resultados, melhorar seus resultados, quando uma empresa identifica que ela precisa, que ela pode obter resultados melhores do que tem obtido, é fundamental que ela faça medições. Mari conhece isso muito bem, né, Mari? Medir, quando se mede, quando se propõe, quando a empresa se estrutura e mensura os resultados, a partir de uma mensuração dos resultados que está se obtendo, é fundamental que se faça uma análise de quais são exatamente em que partes, onde e o que é necessário se ajustar. Então, num processo, qualquer ele que seja dentro de uma organização, o processo do desenvolvimento das ações de uma organização é importante em determinados tempos parar, né? O gestor precisa fazer um raio-x daquilo que está, de todo o cenário, de todo aquele contexto, e dali avaliar exatamente aonde é que há lacunas que precisam ser ajustadas, que precisam ser melhoradas. Claro que isso parte de um comprometimento do todo. Agora, essa visão, esse processo, ele deve partir do gestor. O gestor, dentro de uma clínica, dentro de uma empresa médica, dentro de uma organização de saúde, é fundamental. A gente está tendo hoje uma grande oportunidade. Muitas empresas, diversas empresas tiveram necessariamente que desacelerar seus processos, né? E aí, olhando para esse contexto que a gente está vivendo, é fundamental que quem quer sair na frente no próximo momento precisa parar neste momento agora e nesse cenário de desaceleração, buscar identificar, sim, quais são as etapas dos seus processos, aonde há gaps, por isso é tão importante termos indicadores de resultados de processo e de processo, sem dúvida, Mari. Será que as empresas, e eu fico pensando, o que eu coloco aqui, o questionamento que eu faço a gente sabe que é fato, que existem muitas empresas hoje que não fazem medição de resultados, que não têm processos delimitados, definidos. Algumas sim, outras não. Mas fundamental que se tenha uma construção de um processo, identificar as pessoas adequadas dentro dos processos, mapeados. Então, um mapeamento adequado de processos, onde se tem as pessoas com os perfis adequados, o desenvolvimento de pessoas é fundamental. Agora, de tempos em tempos, essa pausa, e a gente tem uma pausa obrigatória, né? Nós estamos vivendo uma pausa obrigatória. Todas as organizações, o mundo inteiro está vivendo uma pausa obrigatória. E é uma pausa obrigatória que quem souber aproveitar de forma adequada esse momento vai promover as mudanças que precisam ser implementadas para que no próximo momento, para que nesse momento futuro, nesse momento que a gente vai viver a retomada do desenvolvimento, as empresas, as organizações, elas voltarem ajustadas, adequadas. Quando a gente fala de medir para melhorar, o pensamento que eu quero colocar aqui a instigar dentro de um gestor, numa organização, é que em determinadas situações, numa situação como a gente está vivendo agora, essa pausa a pausa obrigatória, ela proporciona aí para muitos gestores, para muitas organizações, uma grande oportunidade de avaliar o que aconteceu, como vinham sendo executados os seus processos. E, na verdade, é uma questão que... Sônia, bem-vinda. Sônia, a gente precisa, você como profissional de saúde, né, a questão dos profissionais de saúde hoje é esse momento de fazer uma avaliação.
identificar exatamente onde é que estão os gaps que haviam antes, os gaps que dentro da sua estrutura, dentro do seu processo de desenvolvimento do seu trabalho, quais foram os pontos, quais são os pontos específicos que estavam gerando gargalos. E a gente trabalha dentro da questão dos serviços de saúde com o tripé de gestores, o encontro do processo entre gestão, profissionais e usuários, os clientes, os pacientes do serviço, pacientes e familiares. Não adianta a gente excluir os familiares, porque os familiares são extremamente relevantes no processo de saúde. Essa semana a gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas, tanto profissionais da área de saúde, quanto profissionais de treinamento na área de gestão, a questão do desenvolvimento do mindset dentro da organização. Fundamental que nesse momento, quando a gente fala de onde e o que as empresas se encontram, né? Qual é o raio-x da sua empresa hoje? Será que todo gestor de uma organização de saúde, de uma clínica, que hoje viveu a desaceleração, né? Porque nós temos dois opostos hoje, eu tenho colocado muito isso nas nossas reflexões. Nós temos hoje dois opostos na área da saúde, uma que está em extrema sobrecarga, que é onde a gente tem ali os hospitais. Os hospitais hoje estão vivendo uma sobrecarga e assim, toca o barco porque a coisa tem que andar. E o outro lado, que são os diversos profissionais nas áreas afins, em todas as outras áreas, que estão vivendo essa desaceleração. E dentro dessa desaceleração, é uma grande oportunidade que uma clínica médica, qualquer tamanho que seja, que esteja em processo desacelerado, venha a fazer um olhar para dentro. Né? Olha só, nós temos essa oportunidade que nós estamos tendo hoje de olhar para dentro. Ela é individual, ela é pessoal, mas ela também é organizacional. Se a gente for parar para analisar, da mesma forma que nós estamos todos sendo convidados a fazer uma reflexão sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, qual é o nosso, né, o que vai ser da gente num momento futuro, essa reflexão precisa também ser feita em relação às organizações. E as empresas de saúde, elas vão ter que se reposicionar também, porque o momento vai ser diferente. Muitos valores, eles vão ser modificados, muitos processos, eles vão ter que ser adequados para que as empresas realmente continuem fluindo e sejam adequadas a um novo momento, esse momento que vem posterior, esse momento que vem na sequência daquilo que a gente está vivendo hoje. Então, o que eu quero proporcionar aqui de reflexão com um gestor na área de saúde é exatamente fazer onde e o que nós temos que dentro dos nossos processos, dentro do nosso fluxo de pessoas, né? Como está funcionando o nosso processo dentro da gestão de uma clínica, dentro da gestão de uma empresa de saúde. E dentro desse contexto, dessa análise, dessa reflexão, como a gente também sabe que aquilo que foi realizado antes, as formas como a gente fazia antes, elas vão ter que ser modificadas nesse momento futuro. Esse é o momento da pausa, esse é o momento da desaceleração. Esse é um bom momento para se medir aquilo que a gente estava fazendo, para avaliar se aquilo que estava sendo feito no momento anterior precisa ser ajustado. Como ajustar? O que ajustar? Perguntas que muitas vezes muitos gestores na área de saúde não conseguem identificar. Se nós temos gargalos, se nós temos um nível de reclamação, de estresse dentro da nossa organização, como é que está o nível? Será que o gestor tem noção de aonde é que estão os possíveis entraves? A gente fez essa semana nós tivemos um bate-papo com uma médica, uma médica cirurgiã plástica, e ela colocando, e não só, nós tivemos também um outro cirurgião geral, e a importância dessa sintonia dentro de uma organização médica, de saúde, uma clínica, um hospital, qualquer que seja, do papel da recepcionista, do atendente, do técnico de enfermagem. A gente conversou com a Suzana Freitas, que é uma enfermeira, a importância dessa conexão. E quando eu coloco aqui dessa reflexão do parar, onde e o que precisa ser melhorado dentro dessa organização, qualquer ela que seja, é fundamental que a gente tenha
clareza de propósito, primeiro individual. Qual é o papel de cada um dentro? O porquê que cada pessoa está ali dentro daquela organização? E qual é o verdadeiro propósito dessa organização, dessa empresa, dessa clínica, desse laboratório? Aqui a gente se propõe entender. Agora, não basta que o gestor entenda. E o papel do gestor o papel desse gestor dentro de uma clínica, de uma empresa de saúde, ser um líder que é exemplo, que motiva, que mantém acesa a motivação das suas equipes é fundamental. Como é que faz isso? Como fazer isso? Como avaliar se o nosso processo está fluindo, se o nosso paciente, se aquele que está lá na ponta está verdadeiramente satisfeito com o nível de serviço que ele está recebendo? Como saber se o nosso profissional, se todas as pessoas que trabalham dentro da nossa organização têm o mesmo ponto de vista que o paciente e que a gestão, que nós gestores temos em relação ao fluxo dos processos, em relação ao nível de satisfação do nosso paciente? A gente faz essa pergunta porque existe uma miopia dentro das organizações, que muitas vezes, para as empresas, muitos gestores pensam assim, a gente não precisa implementar um tipo de, buscar encantamento do cliente, humanizar para quê? O cliente precisa de um atendimento técnico, ele precisa ter o problema dele resolvido. Será que é só isso? Isso muitas vezes acaba sendo uma miopia dentro das organizações que acham que simplesmente cumprir o protocolo, cumprir o processo, cumprir aquilo a que eu vim, aqui o cliente nos demanda, basta, e não é. Para que a gente tenha uma empresa que tem resultados extraordinários, nós precisamos fazer algo além, algo extraordinário. E para que isso realmente aconteça, é fundamental que haja o alinhamento do mindset, um alinhamento de pensamentos, um alinhamento de cultura. E isso é desenvolvido dentro da organização. Como é que a gente pode desenvolver os nossos processos? Como é que a gente pode fazer o desenvolvimento das pessoas de forma que todos estejam alinhados e trabalhando dentro do mesmo direcionamento, com a visão do propósito do negócio? E Mário, bem-vindo. Estamos aqui falando de medição para melhorar resultados. Então, uma empresa de saúde, para que uma empresa de saúde obtenha os resultados que ela busca, que ela percebe que ela pode ter, é fundamental que, de tempos em tempos, ela faça uma análise da percepção dos diversos públicos. Desafio, né? Mas sem dúvida, sem dúvida. E o que é mais interessante, a gente pensar que, muitas vezes, as empresas têm a miopia de acreditar que tudo que está se oferecendo para o cliente é exatamente o que o cliente deseja. E a gente precisa buscar fazer, por isso a pesquisa, por isso a mensuração, partir para um diagnóstico, identificar onde verdadeiramente nós estamos falhando, porque, claro, em algumas situações a gente sempre tem algo que se pode melhorar. E muitas vezes a gente fica muito no achismo. As empresas acabam trabalhando muito no automático, falando assim, não, esse dado aqui teve uma queda no nível de novos clientes. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos lá captar novos clientes. Será que é esse mesmo? Será que é isso que deve ser feito? Então, a reflexão que eu trago aqui é que muitas vezes, no achismo, a empresa, os gestores, os líderes acabam implementando ações e investindo muito dinheiro em coisas que eles acham que precisam melhorar e não identificam verdadeiramente aonde e o que precisa ser feito. E para isso, muitas vezes é necessário pausar, dar uma pausa verdadeiramente, aproveitar essa pausa que a gente já está vivendo hoje e proporcionar uma análise, fazer um raio-x de todo o processo para identificar verdadeiramente onde é que estão as lacunas dentro do nosso processo, onde estão os gaps, e aí, identificando esses gaps, a gente poder verdadeiramente implementar as ações de correção necessárias. E isso, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, vai ser muito importante.
Por quê? A gente vai perceber uma mudança, né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas deram essa pausa, todo mundo pausou e está fazendo uma autoanálise. São reflexões que nós estamos fazendo pessoais, mas as empresas também precisam fazer isso, né? As empresas estão fazendo isso, precisam fazer, porque o momento futuro é de reposicionamento. E o ser humano está ficando, essa necessidade de contato, ela vai aflorar ainda mais. A necessidade de humanização, chega de pausa. Não tem jeito não, Mário. A pausa está aí. Mas então, já que a pausa existe, a gente precisa aproveitar a pausa para fazer as análises que a gente precisa fazer e implementar o que a gente precisa implementar. Fazer os ajustes que precisam ser feitos para que as empresas, para que as organizações possam, nesse momento futuro, dar para seus clientes, o seu público, a quem ela se direciona, e todos esses públicos envolvidos nos processos, aquilo que se precisa, né? E aí, nesse momento é que eu realmente coloco a necessidade que a gente tem hoje de construir relações que sejam mais saudáveis dentro das organizações. Muitas organizações de saúde, muitas organizações, num contexto geral, vinham seguindo o fluxo, né? Segue o fluxo, um materialismo presente, a gente vai ter uma redução de consumo. A gente naturalmente, as pessoas, hoje com o isolamento social, tem um desejo de se relacionar. Então, todo um aspecto o afloramento das necessidades humanas, ele está presente. E esse repensar, né, do verdadeiro porquê e para quê de cada questão dentro da vida, dentro do sujeito. Quer dizer, todo o processo de desaceleração, ele traz as reflexões. E nesse processo de desaceleração, é fundamental que as empresas também se autoavaliem e identifiquem verdadeiramente o seu propósito. O verdadeiro propósito de uma organização. Qual é o verdadeiro propósito de uma organização de saúde? Claro que para toda organização é fundamental que se tenha lucro. Toda e qualquer empresa busca lucro, busca retorno financeiro. Claro, não estou descartando, isso é fundamental para que a gente se mantenha vivo. A gente precisa de saúde física, mental, emocional e espiritual, né? Não, de maneira alguma a gente tem que deixar isso. Mas então, para que se tenha, então, resultados adequados financeiros, ela precisa manter o equilíbrio. E o equilíbrio passa pelas relações. O equilíbrio dentro de uma organização passa por a gente medir qual é o nível de satisfação que a gente tem dentro da nossa organização. E assim, o quanto mais a gente tiver uma organização que trabalha coesa, que trabalha onde todos têm verdadeiramente conhecimento do propósito do negócio, né? Para que essa empresa existe? E esse papel do líder, manter acesa essa chama da motivação de cada um. Por que eu faço parte dessa organização? É fundamental que eu entenda o que eu estou fazendo aqui dentro. Qualquer profissional. E olha, quando eu trago essa reflexão, eu falo muito em relação à saúde. A gente tem todo profissional na área de saúde, mesmo que ele esteja simplesmente na área de apoio, ele tem que entender e verdadeiramente vivenciar o propósito daquela organização. Porque se a gente não tiver uma empresa completa, trabalhando com o olhar no resultado, e cada uma dessas pessoas compreender verdadeiramente qual é o papel que ela representa ali, fundamentalmente a gente vai ter perdas. A gente vai ter perdas. Então, em primeiro lugar, quando a gente mensura, aproveitar esse momento de pausa para que se faça uma análise de aonde estão as lacunas, aonde nós estamos falhando, quais são os gaps, se o pensamento, se a percepção da gestão, se aquilo que a gestão percebe dos seus processos é a mesma coisa que o profissional percebe, se é a mesma coisa que o cliente percebe. Será que a gente está entregando aquilo que a gente acredita? Será que o cliente está recebendo? Será que aquilo que o cliente percebe que ele está recebendo é exatamente aquilo que a gente acha que a gente está entregando?
porque aí que está a miopia. Será que o nosso profissional, se nossa equipe, se todos os profissionais dentro da nossa organização compreendem, têm a compreensão verdadeira do processo e aquilo que a gente acredita que esteja entregando para o profissional seja a mesma coisa que ele esteja percebendo, que ele está recebendo? Essa reflexão, ela é muito importante, ela é interessante, mas ela é difícil de ser feita. O que eu proponho, a reflexão que eu proponho aqui para o gestor e para o líder é que desenvolva um processo de análise dentro da sua organização de maneira que ele possa mensurar esses diversos olhares a respeito de um determinado aspecto. Pontuar se todas as partes da empresa conseguem perceber a valorização do trabalhador da mesma maneira. Claro que não vai ser, né? Porque o trabalhador vai olhar a sua valorização sob o ponto de vista dele. O gestor vai olhar a valorização do trabalhador sob o ponto de vista da gestão. E o paciente, o cliente, ele vai olhar a valorização do trabalhador sob o ponto de vista dele. Alguns gaps a gente vai ter agora. Aonde é que a gente precisa entender? Quando os gaps, claro, existem por conta dos pontos de vista diferenciados, a gente precisa entender se esses gaps são por verdadeiramente a gente não estar alinhado no propósito. Então, o alinhamento do propósito é vital, é fundamental. E para que se construa, porque muitas vezes quando a gente tem uma empresa que funciona com alinhamento de mindset, com alinhamento de pensamento, com uma cultura redonda, onde a gente tenha processos e pessoas adequadas nos lugares adequados, que recentemente, conversando com o gestor, a gente foi fazer uma consultoria numa organização, e aí foi muito interessante o que eu ouvi do gestor. Ele falou assim, eu peguei um vendedor maravilhoso, eu tinha um vendedor muito bom, e eu peguei meu vendedor, transformei ele em líder de equipe. Aí, o que aconteceu naquele momento? Ele perdeu 2 funcionários, ele perdeu o vendedor e ele perdeu o líder. Porque a gente precisa entender que nem todo vendedor, não são os melhores vendedores muitas vezes que serão os melhores líderes, porque precisam ser ele pode ser desenvolvido? Talvez. Precisa identificar quais são as maiores competências dessa pessoa. Então, buscar entender quais são as nossas forças. A organização precisa entender em que ela é muito boa, fortalecer as forças. Então, num processo de diagnóstico, de mensuração, de identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos, numa pesquisa onde você busca identificar quais são realmente quais são as diversas percepções sobre determinados aspectos dentro de uma organização, a gente tem a possibilidade realmente de buscar fazer os ajustes adequados para que a gente realmente consiga virar a chave e fazer, fortalecer aquilo que que a gente já tem de positivo, né? Botar a luz, focar naquilo que a gente tem de pontos fortes e ajustar, buscar ajustar a regulagem daquilo que não está funcionando muito bem. E muitas vezes a gente não... claro, não é muitas vezes não. A gente sempre deixa de enxergar alguma coisa. E é isso que eu proponho aqui, da gente buscar esse momento de desaceleração para fazer essa análise, fazer um raio-x do nosso negócio, fazer uma pesquisa dentro da nossa clínica, do nosso laboratório, numa empresa, né, nas empresas de saúde, analisarem, nesse momento de desaceleração dos processos, de fluxo de clientes, analisar em que aspectos a gente tem, que a gente vai jogar o foco, acender determinadas partes do nosso processo, porque elas são pontos fortes, e daquilo que a gente identificar que não são os nossos pontos fortes, que são aspectos a serem melhorados, a gente parar e falar, bom, tá, a partir daqui, o que eu faço com isso? Existem recursos, né? Dentro da Política Nacional de Humanização, né, que é o foco do meu estudo, da minha pesquisa de mestrado, onde realmente eu desenvolvi uma ferramenta que faz essa análise dos processos, dos recursos,
identifica, faz uma análise de todas as etapas, de todas as diretrizes, né? Como está o nível de satisfação, ou se o profissional, como se sente a valorização do profissional, se os direitos dos pacientes, dos clientes estão sendo realmente respeitados e priorizados dentro, se a gestão está satisfeita com os níveis de resultados, né? Se há uma implementação para além, né, do processo como um todo. Então, se nós temos dentro do nosso processo um nível de percepção dentro desses públicos diversos muito diferenciado. Porque a partir do momento que as percepções são muito distintas, há alguns aspectos que precisam ser melhor avaliados. E aí, dentro desse instrumento de pesquisa, existem vários instrumentos de pesquisa, e inclusive isso é uma ferramenta, são muitas ferramentas utilizadas para que as empresas busquem certificações, né, em nível hospitalar, em nível de gestão. Então, para que você possa até ter certificações, um gestor, para que busque melhoria dos seus resultados, é fundamental que faça uma análise dessas diversas etapas dos processos para que faça os ajustes dentro, né, dos pontos fracos, né, dos pontos a serem melhorados. Então, fundamental, a gente tem dentro da nossa reflexão, nós temos os diversos públicos presentes dentro do nosso fluxo de pessoas na área da saúde. Então, nós dividimos exatamente os 3 perfis, que são os gestores, os profissionais e os usuários, e para cada um desses 3 perfis, nós temos diversas classificações, né? Os gestores em nível de administração, em nível médio, né? Os líderes, dentro dos profissionais, voltado para toda a cadeia de profissionais que nós temos dentro de uma organização de saúde, que também, de acordo com o tamanho dessa organização, isso vai ser analisado. Então, qual é o grande papel do líder hoje? Que tipo de análise que você pode realizar? O que pode ser mensurado? Como você pode criar, aproveitando esse momento de desaceleração, identificar os aspectos que tem dentro do seu fluxo de processo que possam estar gerando gargalos? Como é que está o nível de satisfação dos seus pacientes? Se você já desenvolve pesquisas, claro, muitas empresas já têm pesquisas de satisfação junto a seus clientes. Esse é o momento de parar e voltar nessa pesquisa que você já tem, nas pesquisas que você já realizou, se já tiver realizado, e fazer uma análise, identificar o que não está dito, quais são as entrelinhas. Pegue as pesquisas que você já tiver realizado, quaisquer elas que sejam, e busquem fazer uma análise de onde estão os pontos a serem trabalhados. Onde você tiver uma análise que não seja exatamente de um aspecto, né, pontos que você identifique de melhoria, cruzar com outras pesquisas, outros tipos de feedback que você tenha dentro da sua organização em função das relações internas. Porque muitas empresas não realizam exatamente um processo único com as duas pontas, mas fazem pequenas ações, pequenos tipos de análises que em certo momento você analisa qual é o olhar do seu paciente, pesquisas de satisfação que são realizadas esporadicamente para avaliar o nível de satisfação dos seus clientes. E a partir daí, você pegar e fazer um cruzamento dessa análise dentro de uma pesquisa de satisfação dos seus funcionários. Fundamental. E se não faz, e se nunca fez uma pesquisa de satisfação, de percepção junto à sua equipe dentro da sua organização, promova uma análise.
Busque saber dos seus profissionais qual é o nível de satisfação, como é que ele percebe, que tipo de percepção ele tem sobre a satisfação dos pacientes. Faça nesse momento, aproveite esse momento de pausa e proponha à sua equipe, dentro da sua organização, uma análise sobre como a sua equipe avalia o nível de satisfação dos clientes, dos pacientes, porque muito provavelmente você vai conseguir coletar informações que até então você não tinha visão. Se é que você, como gestor de uma empresa, não faz pesquisas esporádicas, mas quando você tem ali uma grande oportunidade então de pausa, agora é de buscar dentro da nossa estrutura informações que possam ser vitais para que a gente possa fazer as mudanças que a gente precisa fazer para enfrentar esse momento futuro. E a grande proposta aqui é, primeiro, eu preciso fazer um raio-x de como as coisas estavam funcionando, qual é o nível de percepção sobre os mesmos aspectos. Se eu tenho pesquisas com meus clientes já realizadas, já feitas, eu preciso identificar junto ao meu corpo de profissionais e junto à gestão, se a gestão tem o mesmo olhar sobre essa percepção dos clientes. Por quê? Porque aí pode ser um primeiro passo para a gente identificar aonde é que a gente vai melhorar. E se a gente já tem pesquisas direcionadas aos profissionais, né, se nós fizemos alguma investigação junto aos profissionais sobre aspectos a serem melhorados, essa análise também pode ser realizada pela gestão. Então, para que uma empresa trabalhe com alinhamento de cultura, alinhamento de mindset, é fundamental que a gente compreenda, que a gente procure olhar sob os olhos, com o mesmo olhar do cliente. Será que eu estou enxergando da mesma forma que o meu cliente enxerga o meu negócio? Por isso, a proposta que eu trago hoje, para que a gente consiga realmente construir um mindset coletivo, para que a gente tenha uma empresa que trabalhe com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, de maneira equilibrada, é fundamental que, se eu já tenho algum tipo de pesquisa realizada junto à minha carteira de clientes, qualquer ela que seja, pegue essa pesquisa e jogue essa pesquisa para dentro da sua organização. Ou faça de novo, se você já tem uma carteira de clientes que você já tem registrada, se você tem clientes que já são pacientes, enfim, que já são frequentes, aproveite esse momento e estabeleça uma comunicação e busque identificar um olhar desse seu cliente novamente, para identificar verdadeiramente se você tem, quais são os aspectos que vão ser determinantes para esse próximo momento. Porque muitos estão pausados, mas a partir do momento que a gente retoma as atividades de verdade, as empresas vão começar a voltar a novamente se estabelecerem dentro do mercado. E aí, o que vai fazer a diferença, a verdadeira diferença entre uma organização, qualquer ela que seja, e outra, é o quanto realmente a gente entrega aquilo que a gente promete. Entregar aquilo que se promete é fundamental para que a gente realmente tenha o comprometimento com o nosso negócio, com o nosso propósito. E para que a gente realmente entregue aquilo que a gente promete, é importante que haja um alinhamento do mindset dentro de uma organização. E esse alinhamento se dá quando a gente realmente consegue identificar se não há muitos gaps entre as percepções da gestão, dos profissionais que atuam dentro dessa organização e os clientes que recebem esse serviço. Dentro de uma clínica de saúde, isso vai ser muito relevante nos próximos momentos, porque as pessoas, cada vez mais, elas vão querer algo além. As relações, elas vão mudar, as relações se modificaram. E para que a gente realmente tenha um cenário muito mais equilibrado e o retorno, tudo dentro dessa mudança, né? Dentro desse cenário de muita mudança, adequar o nosso negócio ao momento futuro e compreendendo que o que vai determinar vai ser cada vez mais as relações que a gente estabelece com os diversos públicos
dentro de uma organização, os públicos que estão dentro e os públicos que vêm de fora. E aí a gente vai ter um ciclo girando e uma empresa com muito mais resultados da forma como a gente... os resultados de realização de propósito, os resultados de retorno financeiro, os resultados de satisfação de clientes, os resultados de satisfação dos profissionais e a satisfação da gestão dentro dessa questão do alinhamento de propósito. Então, fundamental, a gente precisa buscar esse alinhamento. Para entender onde é que estão os gaps, a gente precisa realizar a mensuração, fazer pesquisas, utilizar as pesquisas que a gente já tem realizadas, identificar dentro dessas pesquisas verdadeiramente aonde tem gaps que eu ainda não atuei. Se eu tiver a possibilidade de usar meu banco de dados e retornar a essas pessoas que já estão na minha carteira de clientes e buscar identificar diante dessas pessoas, dentro desses desses clientes, quais são as verdadeiras demandas que a gente não está atendendo, para que a gente realmente possa oferecer aquilo que a gente se propõe e ter realmente uma carteira um fluxo de processos saudável, alinhado e que realmente alcance o propósito que a gente estabeleceu. Então, eu agradeço muito. Essa é a reflexão que a gente vai proporcionar no decorrer das próximas semanas. A gente vai apresentar aqui algumas ferramentas, algumas possibilidades de estabelecer mensurações dentro da sua organização para que você possa realmente medir de maneira válida, de maneira consistente, para que busque realmente identificar os aspectos a serem identificados e melhorados dentro da sua organização. Agradeço a presença, agradeço a sua participação aqui no vídeo e eu te espero no decorrer da próxima semana para a gente conversar ainda mais sobre o assunto. Obrigada Mário, obrigada pela sua colocação, Soninha, valeu, obrigada querido. Quero muito, vamos lá, eu quero apresentar o meu artigo, o artigo da dissertação de mestrado sobre o impacto da humanização na eficácia dos serviços de saúde, que foi um resultado muito bacana. A gente está entrando com um artigo aí numa revista acadêmica e eu te dou notícias em breve. Muito boa a sua parceria. Eu quero uma live com você. Boa! Vamos falar agora, a gente já marca. Combinado? Combinado? Show, vou te ligar. Muito obrigada pela presença. Eu espero você no próximo vídeo. Mário, já te ligo. Um beijo. Até.